noite a todos da Rede Vida. A proposta do Frente a Frente de hoje é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. As missões do novo arcebispo coadjutor de Maceió, em Alagoas, em pauta no Frente a Frente aqui pela Rede Vida. Dom Carlos Alberto Breis é o convidado especial de hoje. Dom Carlos Alberto pouca gente conhece, mas se falarmos Dom Beto Breis, todo mundo sabe. Aí em Maceió, em Juazeiro. Como veio o apelido, hein, Dom Beto? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rede Vida e todos os telespectadores. Pois é, até aqui no dia da posse canônica em Maceió, lá estavam meus irmãos, e eu até apontava para os meus irmãos e dizia, eles são os culpados, porque desde criança sou chamado de Beto. Então, Beto tem esse toque, esse aspecto de familiaridade, de proximidade. Eu creio que o bispo chega como pastor, chega com essa missão de cuidar, de animar, mas isso pressupõe também que seja irmão, que haja uma familiaridade, uma proximidade do pastor com o seu rebanho. Então, por isso que eu gosto que me chamem de Dom Beto, é mais próximo, também mais familiar. Então é desde criança. Desde pequeno. Os irmãos, né? Nós somos 5 irmãos, 4 nascemos no mesmo período, quer dizer, eu sou o quarto filho. Depois, quando eu tinha 12 anos, nasceu o caçula. Então, os 3 mais velhos sempre me chamavam Beto, já que Carlos Alberto é mais difícil para uma criança pronunciar. Daí vem o apelido de família, é algo de irmão. E é como irmão que a gente está aqui em Maceió, é como irmão que eu estava em Juazeiro, por onde passei nesses anos como frade franciscano, depois como bispo. Onde estão os seus irmãos hoje, Dom Beto Breis? Espalhados pelo país? Eu sou natural de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Então toda a minha família mora lá, meus pais, meus irmãos, sobrinhos, primos, toda a minha família mora na cidade de São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina, na diocese de Joinville. Vale a pena lembrar que é a paróquia mais antiga do sul do Brasil. Dom Carlos Alberto Breis, Dom Beto, o senhor nasceu, né, em 16 de setembro de 1965. Então o senhor hoje tem 58 Isso. anos, né? Como é ser um arcebispo Isso. com tão pouca idade, hein, Dom Beto? Na verdade, foi uma surpresa. Eu estava já quase 8 anos, 7 anos e 7 meses na diocese de Juazeiro, às margens do Velho Chico, quando o núncio me pediu uma reunião para apresentar o pedido do Papa Francisco para eu chegar aqui nestas terras alagoanas como arcebispo coadjutor. Mais do que um privilégio, um status eclesiástico, é de fato uma missão nesta igreja de Maceió, que tem uma história muito bonita. É uma arquidiocese centenária, com uma extensão grande, com um número enorme de paróquias, de comunidades, de desafios pastorais. Então eu vejo como um senso de responsabilidade e ao mesmo tempo também de gratidão à igreja, na pessoa do Papa Francisco, pela confiança depositada em nós e em nossa missão. Dom Beto, o senhor já está no Nordeste há um tempo, mas vamos voltar lá no Rio Grande do Sul. Conta um pouco para a gente como surgiu a sua vocação para o seminário. Na verdade, desde criança, como se diz, desde que eu me entendo por gente, eu falava em ser padre. Meus pais e os vizinhos lá de Santa Catarina são testemunhas de que eu sempre dizia, eu quero ser padre. E fui crescendo justamente com esse propósito de ser padre, e desde pequeno também participando da vida da igreja, depois grupos de jovens e assim por diante. O meu pai trabalhava em banco, e o banco tinha transferido meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, para Pernambuco, de Santa Catarina para Sirinhaém, no litoral de Pernambuco. De Sirinhaém, eu tinha 12 anos de idade, eu conheci os franciscanos, os frades menores. E ali, no convívio com os frades, iniciando a caminhada mais intensa na vida da igreja, em grupo de jovens, eu então acrescentei ao propósito de ser presbítero, de ser sacerdote,
o desejo de ser franciscano, de ser um franciscano presbítero. Depois nós fomos morar com a família em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Moramos lá mais um período de quase 3 anos. E lá depois participei também de grupos de jovens, das equipes de celebrações. E aí reforcei esse meu propósito de ser padre e ser frade franciscano. Quando o pai se aposentou, em 83, nós voltamos para a nossa terra de origem, Santa Catarina. No ano seguinte, em 84, e este ano celebro 40 anos de entrada no seminário, entrei então no seminário franciscano de Lages, Santa Catarina. Então, fiquei 2 anos em Lages, nesse seminário franciscano Frei Rogério Neuhaus. Fiz o noviciado em Rodeio, Santa Catarina. Depois iniciei os estudos filosóficos em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, sempre com os franciscanos, como frade franciscano. Mas já no noviciado, senti assim um chamado de Deus para viver a minha vocação franciscana no Nordeste, onde essa mesma vocação tinha nascido. Então já fui expressando ao mestre de novício naquela época, Frei Carlos Pierozan, de saudosa memória, depois aos superiores e aos formadores no tempo de profissão temporária, lá em Campo Largo, Paraná, esse propósito de viver no Nordeste. Então fui transferido, já no ano de 88, da província da Imaculada Conceição, que tem sede em São Paulo, para a província franciscana de Santo Antônio, que tem sede no Recife. Então cheguei no Nordeste em 88. Então já sou nordestino. Eu sempre digo que sou pernambucano, cearense, baiano e agora estou sendo alagoano. A maior parte da minha vida tenho vivido e servido aqui no Nordeste. Cheguei aqui com 22 anos de idade. Mas o que atraiu o senhor para ter missão no Nordeste, ainda adolescente ali, e não ter fincado raízes mais no Sul, em Santa Catarina ou no Paraná? Primeiro, a própria realidade do Nordeste me atraiu, pelo fato de ter vivido esses anos da adolescência no litoral de Pernambuco, depois no sertão. Houve uma certa identificação com a realidade. Depois, do ponto de vista missionário, tem uma vocação missionária. A província da Imaculada Conceição do Brasil é uma província mais numerosa. Na época tinha mais de 500 frades. A província de Santo Antônio abrange mais estados, uma província mais extensa, e tinha sempre menos frades, uma missão entre os índios tiriós, na fronteira com o Suriname, e presença também na Alemanha. Então, considerando a minha identificação com o Nordeste, o apelo missionário, então, de fato, eu tomei essa decisão, sentindo o chamado de Deus, a decisão que, na verdade, foi uma resposta ao chamado de vir para o Nordeste. Entrei no seminário no ano vocacional, 83, tomei a decisão, e já em 88, 5 anos depois, eu vinha para o Nordeste para aqui fincar raízes. Hoje, na congregação, nessa experiência da época dos anos 70, 80, né, para agora, diminuiu muito o número de religiosos ou mantém o número? O que o senhor saberia nos dizer, hein? Há uma diminuição, mas não uma diminuição tão expressiva. A ordem franciscana, o próprio carisma de São Francisco, ele contagia justamente por causa dos ideais assumidos, vividos por Francisco de Assis. Aqui no Brasil, os frades menores franciscanos, eles têm, nessa conferência dos frades menores, 9 entidades. A mais antiga é essa do Nordeste, que é do século XVI, ainda de 1585, a fundação da Custódia Franciscana, e presente em todo o Brasil. Depois, lembrando que a ordem franciscana como tal é dividida em 3 ramos, que no decorrer da história foram surgindo. Tem a ordem dos frades menores, da qual eu faço parte, a ordem dos frades menores conventuais e a ordem dos frades menores capuchinhos. Então, a ordem primeira, fundada por São Francisco, hoje ela se expressa em 3 ordens. Eu faço parte
da Ordem dos Frades Menores. Dom Beto Breis, arcebispo coadjutor de Maceió, hoje é o convidado especial do Frente a Frente. Dom Beto, como é que foi a sua profissão religiosa, sua profissão de fé? O senhor se lembra como é que foi? Sim, com certeza, é um dia inesquecível, marcante. Entrei no noviciado, e o noviciado é o ano da aprovação, é o ano em que a gente experimenta mais de perto o carisma da vida religiosa franciscana. Éramos 35 noviços, 35. Um outro irmão noviço daquela época é bispo hoje, é Dom Bernardo Ballmann, que é bispo da Diocese de Óbidos, do Pará. 35 noviços, fazendo uma experiência em rodeio, Santa Catarina, e foi uma experiência marcante nesse ano de convivência, de aprofundamento da identidade, do carisma, da graça das origens da Ordem dos Frades Menores. Depois o nosso mestre, que é Carlos Perozan, uma figura marcante que nos ajudou muito, muito a vivermos e descobrirmos essa identidade. E a primeira profissão, como frade menor, que é chamada profissão temporária por um ano, foi no dia 10 de janeiro de 1987. Então, durante todo o ano de 86, fizemos o noviciado. E em 87, no dia 10 de janeiro, fizemos a primeira profissão. Alguns noviços, nesse decorrer do noviciado, deixaram a caminhada franciscana. Nós professamos em 26 noviços. 26, então, se tornaram frades de profissão temporária. Dom Beto, foram 7 anos desde sua profissão de fé como religioso até sua ordenação de padre, ordenação sacerdotal. Por que deste período, deste longo período aí, 7 anos, Dom Beto? É justamente o período de formação acadêmica. Quando vim para o Nordeste, cheguei no Recife, retomei os estudos de filosofia e teologia. Então foram anos de estudo sistemático, de 88 até 93. No ano de 93, eu concluí o curso de teologia em Olinda. Então fui ordenado diácono em outubro de 1983. Como é norma da igreja, e é um princípio também assumido na formação franciscana, eu exerci o ministério diaconal por quase um ano. Então, de outubro de 93 a agosto de 94, eu exerci o ministério diaconal na paróquia Nossa Senhora das Dores, no convento franciscano de Fortaleza. Eu estava como diácono, ajudando no trabalho pastoral naquela paróquia, na região central da capital cearense, e também já assumindo a formação dos jovens frades. Então, já como diácono, a província me pediu para assumir esse serviço de acompanhar, ajudar na formação, no processo formativo dos jovens frades franciscanos, de profissão temporária. Dom Beto, aí sua ordenação sacerdotal foi em 20 de agosto de 1994, né? Nós vamos rodar imagens Isso. aqui de arquivo daquela data, Dom Beto, daquela ordenação. Olha as imagens, Dom Beto. E que o senhor se recorda de sua ordenação presbiteral, hein? Na verdade, eu fui ordenado, e para mim, além da graça do sacramento da ordem que recebi nesse dia, o privilégio de ter sido ordenado presbítero por um homem que eu admiro muito, uma figura da igreja, Dom Aloysio Lorscheider, franciscano, gaúcho, também ficou 22 anos como exerceu o ministério episcopal na Arquidiocese de Fortaleza. E uma frase de Dom Aloysio, no final da homilia, ele disse: "Nunca me decepcione". E uma vez eu me encontrei com ele em Aparecida e disse: "Dom Aloysio, essa frase me incomoda, mas no sentido etimológico, me tira do cômodo, porque me interpela". E quando eu celebrei 25 anos de ordenação sacerdotal em Juazeiro, eu me lembrei dessa frase. Dom Aloysio dizia para a comunidade que essa frase vai sempre me acompanhar. E faço todo o possível que ele lá no céu não se decepcione comigo no exercício do ministério sacerdotal. Foi um momento assim de fato de assumir como frade menor esse serviço à igreja, como sacerdote, como presbítero.
E o senhor foi ordenado em 94, eu me lembro, né, André, naquela oportunidade. O Dom Aloísio ficou nos noticiários nacionais naquela época, porque teve aquela questão de um sequestro. O senhor se lembra, Dom Beto? Com certeza. Foi nesse período quando eu cheguei em Fortaleza. E cheguei justamente no início de 94. E ele estava realizando uma visita pastoral na região metropolitana 1, que é a região central de Fortaleza. Então, em algumas celebrações dessa visita eu participei, inclusive na igreja vizinha de São Benedito, lá mesmo em Fortaleza, vizinha da nossa igreja matriz, Nossa Senhora das Dores. E foi nesse momento, durante essa visita pastoral na região metropolitana 1, que Dom Aloísio, juntamente com o bispo auxiliar, Dom Geraldo Nascimento, o padre Aldo Pagotto, depois Dom Aldo Pagotto, e os membros da pastoral carcerária foram feitos reféns lá no presídio Paulo Salazar de Fortaleza. E foi um momento assim de muita tensão, de muita dor, justamente como ficamos preocupados, né, com o bem-estar e com Dom Aloísio Loscheider. O que é aquele Dom Aloísio evento tem um de... testemunho impressionante, né? O que aquele evento de 94, de certa forma, te provocou assim, te ensinou no trabalho pastoral, Dom Beto? Ensinou a figura extraordinária que nos interpela como franciscanos e como sacerdotes, e agora como bispo de Dom Aloísio. Porque ele saiu dali dizendo, nunca me esqueço dessa frase, né? Ninguém ajuda alguém a se tornar mais humano tratando esse alguém como bicho. Então, no fundo, ele saiu dali, daquele sequestro, também chamando a atenção para esse modelo prisional no Brasil, que não trata pessoas humanas como pessoas humanas que têm possibilidade de recomeçar, de ressocializarem-se, mas muitas vezes são tratados, como dizia Dom Aloísio, como bichos, um depósito de gente que erra, e às vezes até com pessoas de gravidade maior e assim por diante. E Dom Aloísio, depois desse sequestro, né, ele foi deixado bem distante dali do presídio e deu esse testemunho de uma preocupação com a afirmação da dignidade humana. Ninguém perde a dignidade humana, mesmo que tenha cometido erros, mas há sempre uma possibilidade de recomeçar. Inclusive, conversando com o pessoal da pastoral carcerária aqui de Maceió, né, eles lembravam que tem um presidiário que foi assassino, mas que fez uma experiência de conversão no presídio e que hoje está em processo de beatificação. Quer dizer, mostrando que é possível o ser humano que erra, por maior que seja o seu erro, de reabrir-se à graça de Deus, iniciar um processo de conversão e santificação. Então, o modelo prisional ele tem que favorecer a ressocialização e, ao mesmo tempo, caminhos novos de vida. O processo está em Maceió ou já foi para Roma? Não, ele não é de Maceió. Eu não lembro bem, acho que é europeu, mas apenas é um exemplo, né, de como alguém que não só se tornou mais humano, mas que ainda pode ser um dos santos elevados à honra dos altares pela Igreja Católica, reconhecendo que errou, que pecou gravemente, mas que abriu-se a graça agiu e santificou. Dom Beto, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Voltamos a apresentar o Frente a Frente com a presença hoje de Dom Beto Breis, arcebispo coadjutor de Maceió. Dom Beto, nós temos aqui arquivado um trecho da sua fala naquele 20 de agosto de 94, ao lado do cardeal Aloísio Loscheider. Acompanhe. O sentimento que nos toma no dia de hoje é só de agradecimento mesmo. Eu peço que, se eu errar, se eu falhar, se não for servidor, me corrija, para que, sendo fiel, a
compromisso que nessa noite estão assumindo. Desejo sinceramente, irmãos e irmãos, não desejo nunca decepcionar o Aloysio, que falou que não deve decepcionar. Desejo sinceramente, Frade Menor, aqui no Nordeste, trabalhar com a construção do reino. A sorrir, pronunciaste meu nome. Dom Beto, e o sacerdote que estava ao lado direito ali do cardeal, quem era, Dom Beto Breis? Era o Monsenhor Souto, à época era o vigário-geral da Arquidiocese de Fortaleza. E à esquerda dele, o nosso, então, ministro provincial dos frades menores, né? Então, esse que o senhor pergunta é justamente o Monsenhor Souto, uma grande figura, respeitadíssima do clero da Arquidiocese de Fortaleza. Dom Beto, e como é que foi escrever, o senhor, né, leu ali a sua saudação, como é que foi escrever sabendo que faria uma menção ao cardeal Dom Aloysio Loscheider? Pois é, na verdade, ali eu improvisei, porque aquela frase dele no final da homilia, eu repito que é no sentido etimológico da palavra, me incomodou desde ali. Não me decepcione. Então, na hora dos agradecimentos, eu fiz questão de dizer e me dirigir o olhar a Dom Aloysio, que assumiria ali naquele momento o compromisso, o firme propósito e fazer todo o empenho para não decepcioná-lo. E como foi sua trajetória, Dom Beto? Padre Beto passou por outras dioceses, como que foi isso? Pois é, dali da paróquia e do convento franciscano na região central de Fortaleza, eu na verdade me ofereci, me coloquei à disposição da província para ir à periferia de Fortaleza, um novo conjunto habitacional, o conjunto Nova Metrópole. E na época já tinha mais de 80 mil habitantes, uma região que crescia muito. E eu exerci o ministério presbiteral como franciscano os 8 primeiros anos ali, quase 8 anos, ali em Nova Metrópole, na região metropolitana de Fortaleza, município de Caucaia. E foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Eu sempre digo para o pessoal lá do Ceará que eu era feliz e sabia, e que o primeiro amor ninguém esquece, porque eu cheguei com 28 anos de idade, para assumir o serviço pastoral ali como franciscano e ao mesmo tempo também acolhendo os jovens frades que saíam do noviciado. Era o primeiro ano pós-noviciado. Então eu estava ali com essa dupla missão de animar pastoralmente e cuidar pastoralmente de uma área extensa, de grande crescimento populacional e formação de novas comunidades eclesiais e ao mesmo tempo também acompanhar, orientar, formar os jovens neoprofessos, aqueles que estavam saindo do noviciado. Foram 8 anos nessa experiência. Eu estava me preparando para estudar em Roma, depois desses 7 anos e tanto, quase 8 anos em Fortaleza, em Nova Metrópole, hoje paróquia do Sagrado Coração de Jesus, quando houve uma necessidade bem urgente em Siriém, no litoral de Pernambuco, Mata Sul de Pernambuco. Siriém pertence à Diocese de Palmares, é uma cidade histórica onde nasceu minha vocação franciscana. No mesmo ano, em 6 meses, morreram 2 frades, o pároco em janeiro e o mestre de postulantes em julho, os dois com em torno de 50 anos de idade. Então, para a província foi difícil ver alguém para ir para Siriém naquele momento. Então, eu me ofereci. Eu disse, eu posso deixar para ir para estudar fora em outro momento, eu posso ir para Siriém agora. Até porque, como eu dizia naquela época, eu tenho uma dívida com Siriém. Se hoje eu sou frade menor, sou franciscano, eu devo aquele período, 1 ano e 9 meses, que eu morei com a minha família em Siriém, conhecendo frades com grande testemunho de vida franciscana. Frei Severino Fausto, Frei André Frantz, Frei Reinaldo, Frei Hermano Schwartbeck. Então, fiquei 3 anos em Siriém, nessa paróquia com grande desafio, na região da Mata, região canavieira,
e foi também uma experiência muito, muito rica. Depois desses 3 anos em Siriaém, eu fui estudar em Roma. Eu fiz teologia espiritual, fiz o mestrado, a licença em teologia espiritual na Universidade dos Frades Menores, no Antoniano, Pontifícia Universidade Antoniano, e simultaneamente também fiz um master, uma pós-graduação em estudos medievais, que a própria universidade também oferecia. Quis aproveitar o tempo lá para estudar, me aprofundar. Eu sempre tive um interesse de aprofundar, tanto no ramo da espiritualidade, como também na história da igreja, história, particularmente nesse contexto do período medieval. Depois, voltando de Roma, a pedido da província, num momento de transição, antes do capítulo provincial, eu fiquei 1 ano e meio em Pojuca, na região metropolitana do Recife, também uma paróquia, a paróquia São Miguel, o nosso convento muito antigo, lá tem um santuário do Santo Cristo, casa do noviciado. Eu fui também para servir na paróquia, naquela transição, e também ajudar na casa de formação do noviciado. Depois voltei para Fortaleza. Eu tenho uma relação muito estreita com a igreja do Ceará. Fiquei 3 anos em Fortaleza como pároco, na paróquia Nossa Senhora das Dores, guardião do convento, e novamente como formador, como mestre dos frades de profissão temporária, dos frades estudantes. Já nesse período, mesmo antes de estudar em Roma, eu sempre recebia convites para assessorar encontros, retiros, e depois dessa formação em Roma, nesse tempo, então, fui atendendo mais convites. De tal maneira que fui para Olinda, para ser o guardião lá do convento, também casa de formação de frades de profissão temporária. Olinda é a casa-mãe dos franciscanos, da vida franciscana no Brasil, o primeiro convento, ainda do século XVI. E a partir desse convento de Olinda, eu era vice-provincial, fui eleito pelos irmãos vigário provincial e comecei a pregar retiros. Hoje, esses dias, eu estava somando, assim, eu já preguei retiro para mais ou menos 30 dioceses em todo o Brasil. Isso também tem sido para mim uma experiência muito rica, tanto antes de ser bispo, como depois, esse contato com as diferentes realidades da igreja no Brasil, das diferentes dioceses, ouvindo os sacerdotes, e isso também me ajuda muito hoje no meu ministério episcopal. Depois de Olinda, em 2014, em novembro, eu fui eleito ministro provincial, que é o coordenador, o animador da província, que abrange 7 estados do Nordeste. À época tinha missão entre os índios da Amazônia e 2 casas na Alemanha. E fiquei no exercício desse serviço, servindo aos irmãos da província, até fevereiro de 2016, quando o Papa Francisco, então, me nomeou bispo coadjutor, inicialmente como coadjutor, da Diocese de Juazeiro. O JCTV noticiou aquele 17 de fevereiro de 2016, acompanhe. Dom Carlos Alberto Braz Pereira, bispo coadjutor de Juazeiro, na Bahia. Como foi para o senhor aquele 2016? Como o senhor recebeu essa notícia dessa sua nova missão que o Papa Francisco deu ao senhor? Pois é, nós tínhamos realizado, até o dia 2 de fevereiro, lá em Lagoa Seca, na Paraíba, um capítulo dos frades, um capítulo celebrativo. Não um capítulo ordinário, como os capítulos eletivos, assim, mas um capítulo, uma assembleia dos frades, chamado Capítulo das Esteiras, lembrando das origens do movimento franciscano, para celebrarmos o ano da vida consagrada. E naquele capítulo nós trazíamos presentes os 3 objetivos do ano da vida consagrada. Olhar com gratidão ao passado, do jubileu da vida consagrada. Olhar com gratidão ao passado, viver com paixão o presente, abraçar com esperança o futuro. E quisemos justamente naquele capítulo fazer isso, resgate da nossa história, um olhar sobre a realidade com seus desafios hoje e um olhar com esperança para o futuro. Foi muito bom o capítulo. Tinha mais de 100 frades
e lançou luzes, perspectivas para a caminhada da fraternidade da província de Santo Antônio. No dia 2 de fevereiro, dia da vida consagrada, 6 noviços fizeram a primeira profissão. Eu tive a alegria de receber os votos desses jovens, e 5 frades de votos simples fizeram os votos definitivos, a profissão solene, os votos perpétuos. Então eu estava assim com muito entusiasmo para prestar esse serviço como ministro provincial, a partir sobretudo dessas luzes que o capítulo celebrativo tinha lançado. Mas na manhã do dia 3, já no dia seguinte, 8 horas da manhã, o núncio me telefonou. E ele perguntou primeiro uma pergunta que à época era clássica. Ele perguntava: o senhor está sozinho? E até eu brincava com alguns bispos, eu deveria ter dito: tem uma ruma de gente aqui. E ele me perguntou: o senhor está sozinho? Eu disse: estou. Aí ele colocou que o Santo Padre, o Papa Francisco, tinha me escolhido para ser bispo da Diocese de Juazeiro. Perguntou se eu aceitava. Eu disse, aí coloquei para ele a realidade da nossa província franciscana, o serviço que eu estava prestando como ministro provincial, naquele momento. E aí o núncio, ele de fato assim usou um argumento muito forte. Ele disse assim: olha, o Papa Francisco nesses dias falou que quem se acha insubstituível devia fazer uma visitinha no cemitério. Lá está cheio de gente que se achava insubstituível. Aí eu disse: não, senhor excelência, senhor núncio, jamais tem essa presunção. Aí reforcei, e ele disse: olha, o senhor é um superior, o senhor sabe como é importante a obediência, o senhor vai desobedecer ao Papa? Eu pedi 3 dias para rezar, fazer o discernimento, ele me deu 24 horas. E aí eu estava ainda em Lagoa Seca, na Paraíba, nessa casa de encontros, no antigo seminário dos frades. Fui para o Recife para rezar, refletir, e no dia seguinte, então, eu disse meu sim à igreja, ao Papa, na pessoa do Papa Francisco, para servir a igreja agora como bispo da Diocese de Juazeiro. Dom Beto, o senhor foi ordenado bispo coadjutor de Juazeiro, na Bahia, em 7 de maio de 2016. E lá estava a Rede Vida com a equipe técnica de Recife de Wagner Santana. Acompanhe. O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, ordenou seu primeiro bispo, Dom Frei Carlos Alves Pereira. Foi uma emoção muito grande ter tido a oportunidade de presidir a celebração de ordenação episcopal do Frei Beto, uma pessoa que eu conheço já de muitos anos e que é um franciscano com o carisma franciscano, uma pessoa que tem um compromisso muito grande com os pobres, uma pessoa que vai certamente fazer um grande bem à diocese. A alegria é muito grande estar aqui na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, recebendo o ministério episcopal. E logo que eu fui nomeado bispo, muitos amigos, conhecidos me saudavam, desejando que eu tivesse um coração semelhante ao coração de Jesus, que eu fosse um pastor com um coração como o de Jesus. Durante a ordenação episcopal, Dom Fernando Saborido foi o bispo sagrante e ao seu lado os bispos consagrantes Dom Geraldo da Cruz de Juazeiro e Dom José Ranzer do Ceará. A celebração contou com a participação de diversos bispos vindos de vários estados do Brasil, familiares, amigos e a presença alegre de uma grande porção do povo de Deus. Qual a sua principal ligação com Dom Fernando Saborido, hoje arcebispo emérito de Olinda e Recife, hein? Frei Beto, como ele te chamava? Uma vez ele disse assim que eu era o primogênito dele. Eu disse: Dom Fernando, eu acho que eu não sou o seu primogênito. Por enquanto, eu sou unigênito, o único bispo que ele ordenou. Tenho uma grande admiração por Dom Fernando Saborido, monge beneditino, arcebispo de Olinda e Recife, com uma presença muito boa, testemunho de zelo pastoral, de empenho pastoral, de vida, de oração, no serviço àquela igreja de Pernambuco. Então tenho também a alegria de ter sido ordenado por Dom Fernando Saborido, tenho grande admiração por ele. Um dos bispos ordenantes, Dom José Haring, era franciscano, faleceu recentemente, há poucos dias, depois de um longo sofrimento, também com testemunho de alegria franciscana, de bom humor.
Eu fui visitá-lo em outubro no hospital lá em Fortaleza. Ele tinha estado vários dias na UTI, inconsciente. Naquele período que eu fui visitá-lo, ele tinha retornado recentemente à consciência, mas conversando alegremente, inclusive com as enfermeiras, com bom humor, e um testemunho de vida. Esses testemunhos sempre nos interpelam. Dom Beto, e quais foram os seus principais desafios em Juazeiro? É uma igreja particular, uma diocese de longas distâncias, quase 60 mil quilômetros. Para vocês terem uma ideia, a arquidiocese de Maceió tem pouco mais de 8 mil quilômetros quadrados. Lá nós tínhamos quase 60 mil quilômetros quadrados. Uma das paróquias, por exemplo, Campo Alegre de Lourdes, uma cidade muito acolhedora, de um povo muito cordial, fica a 320 quilômetros da sede da diocese. Então, por exemplo, nas visitas pastorais que nós fazíamos, nós tínhamos que passar uma semana, 10 dias na paróquia, para poder visitar o maior número de comunidades, dar uma atenção maior. Havia um desafio muito grande, por exemplo, da evangelização, da presença da igreja nesses lugares. A cidade de Juazeiro é uma cidade que cresce bastante. Hoje tem na faixa de 234 mil habitantes. Aquela região do Vale do São Francisco, com a produção de uvas, com a produção de frutas diversas, né? Produção de vinho, bom vinho, por sinal. Então, gera emprego, mas também gera desafios próprios. E a cidade de Juazeiro em si já é um desafio pastoral de responder àquela realidade, depois a realidade de toda a extensão da diocese. Hoje o desafio lá na igreja de Juazeiro são as mineradoras. Fala-se de uma província mineral de 100 quilômetros, dizem os próprios membros do governo do estado da Bahia, 100 quilômetros de uma grande rocha plurimineral, uma variedade de minerais. E o governo, então, investiga, pesquisa, descobre os minérios e oferece para as empresas. E as empresas chegam com uma prática totalmente desrespeitosa às populações locais. Então, há situações gravíssimas no município de Centro-Sé, de Campo Alegre de Lourdes, de Pilão Arcado, de Curaçá, situações gravíssimas de desrespeito às populações locais. E muitas pessoas que já sofreram por ocasião da construção da barragem do Sobradinho sofrem hoje novamente. Então, como igreja, também nos fizemos sempre presentes, sempre ao lado dessas famílias, não por questão político-partidária, muito menos ideológica, mas por zelo pastoral, no cuidado com a vida ameaçada e ferida desses nossos diocesanos. Dom Beto, a gente vai para um rápido intervalo e já voltaremos para o último bloco do Frente a Frente especial com o arcebispo coadjutor de Maceió, em Alagoas. Voltamos com o programa Frente a Frente, hoje com o arcebispo coadjutor de Maceió, em Alagoas, Dom Beto Breis, Dom Carlos Alberto Breis. Dom Beto, o senhor ainda bispo em Juazeiro, na Bahia, pegou uma experiência de primeira diocese, como bispo, em meio à pandemia, Dom Beto. Veja essa reportagem do JCTV no meio da pandemia da Covid-19. Dom Carlos Alberto Breis comandou uma jornada da DNJ na diocese de Juazeiro. Dom Carlos Alberto, este ano, fez diferente devido à pandemia. Alguns jovens participaram presencialmente para não haver aglomerações, mas todas as apresentações transmitidas digitalmente. Dom Carlos Alberto Breis também presidiu Santa Missa em intenção pela juventude nestes tempos de pandemia. Irmãos e irmãs da Rede Vida de televisão, o canal da família, nessas circunstâncias especiais devido à pandemia, a celebração com um número bem reduzido de jovens. Dom Beto, que experiências marcaram o senhor nesses tempos de isolamento?
Eu lia muito alguns textos do Papa Francisco e ele me ajudou a rezar muito nesse momento. Aquela celebração na Praça de São Pedro, aquele silêncio que falava muito. E, inclusive, depois eu comecei nos retiros que dirigia a presbíteros, trazia os primeiros temas justamente tentando ajudar a rezar esse momento de pandemia, como um momento de crise, mas no sentido positivo e profundo da palavra crise, como um tempo de sacudida, de peneirada, e que ao mesmo tempo nos ajuda a descobrir o que é essencial. Eu penso que toda a sensação de medo, de insegurança, de perda, de angústia, nos forçou a nos colocarmos diante de perguntas fundamentais, de perguntas essenciais. E uma delas é justamente o que na vida de fato é inegociável. Muitas vezes nós ficamos perdidos com tantas coisinhas, tantos detalhes, e às vezes nos perdemos no sentido de descobrir o que de fato é essencial. Por isso que a pandemia foi uma sacudida e infelizmente nem todos nós aproveitamos, a humanidade mesmo parece que não aproveitou essa oportunidade de conversão, de mudança, de descobrir o essencial, de criar novas relações. Aí basta a gente ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas como igreja também foi uma grande interpelação. E sobretudo para nós, discípulos de Jesus, voltarmos de fato ao essencial, ao inegociável. Dom Beto, em 2020, em meio ao isolamento, o senhor dizia aqui na Rede Vida sobre uma campanha preocupada com os impactos da pandemia e quando chegar o pós-pandemia, que estamos vivenciando agora. Acompanhe, Dom Beto Breis. Aqui está a casa Dom José Rodrigues, uma casa aqui no bairro do Piranga, em Juazeiro, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A partir das artes, a partir dos esportes, chegar antes que a droga, que a violência. Depois também, nós queremos, nessa dimensão da solidariedade, recolher alimentos, máscaras, roupas, brinquedos, álcool em gel. Nesses tempos de pandemia, os pobres que já sofrem os efeitos da exclusão social, da miséria, vivem uma situação ainda mais grave. As consequências econômicas e sociais da pandemia. Dom Beto, dá para trazer exemplos concretos, Dom Beto, de como, de certa forma, a pandemia, agora nesse pós-pandemia, criou problemas sociais? O senhor pode contar alguma história assim que tem a ver diretamente da crise com a pandemia, com os tempos que vivemos hoje? Sim, a situação da fome tornou-se uma situação ainda mais grave naquele contexto, e depois também a situação nas famílias, como as pessoas têm que ficar em casa, as famílias que já vivenciavam situações de fragilidade nos relacionamentos, isso tornou-se muito mais agudo. Então, situações de violência doméstica, feminicídio, assim por diante. A casa Dom José Rodrigues, essa casa da qual nós falamos ali nesse vídeo que foi apresentado, procurou ser uma resposta. A Diocese fez uma bonita parceria com as religiosas da instrução cristã, conhecida como Irmãs Damas. Elas coordenam a casa. Hoje, mais de 100 crianças são acolhidas, acompanhadas, nesse princípio do prevenir, do chegar antes que a droga, chegar antes que a violência. Mas a pandemia trouxe, de fato, repercussões grandes, e também do ponto de vista emocional. Nós tínhamos na Diocese uma comissão, Tempo de Cuidar, e tínhamos inclusive psicólogos disponíveis para atender as pessoas. A gente percebe que ainda hoje muitas pessoas vivem instabilidades emocionais, momentos de grande sofrimento psíquico e emocional, decorrentes das inquietações do tempo de pandemia e que se prolonga. Então a pandemia tem seus impactos sociais, econômicos, culturais e também impactos no emocional, na vida das pessoas. Então a igreja, ela de fato, no estilo de Jesus, que se colocava próximo das pessoas, ela deve de fato ir ao encontro e ser uma presença que acolhe, que conforta, que sustenta, que anima na esperança e que ao mesmo tempo tenta socorrer
aqueles que estão em situação urgente de fome, de necessidade. Dom Beto, a criatividade naquele tempo de pandemia não afetou somente o social, mas a rotina litúrgica, né? Acompanhe esse arquivo do JCTV em meio à crise da Covid. Dom Carlos Alberto Breis, bispo de Juazeiro, presidiu a missa da unidade na Diocese Baiana. A celebração com a bênção dos Santos Óleos aconteceu na Catedral Santuário Nossa Senhora das Grotas, somente com a presença dos padres da Diocese devido medida sanitária. A missa dos Santos Óleos reúne o clero com seu bispo em cada diocese. Você viu lá o arquivo da Rede Vida em agosto, essa missa. O senhor um dia imaginou que fosse celebrar uma missa dos Santos Óleos no mês de agosto, Dom Beto? Nunca, jamais, jamais. E aproveitamos a data do dia 4 de agosto, que é dia do Padre, né? A memória litúrgica de São João Maria Vianney, para celebrarmos então essa missa, que tem esse sentido belíssimo, né? Da unidade de toda a igreja diocesana em torno de Cristo, em torno do seu pastor, que é o bispo diocesano. E ali também a bênção e consagração dos Santos Óleos. A pandemia afetou de que forma? Como é que está hoje a saúde mental dos sacerdotes em Juazeiro e o que o senhor já está podendo ver aí em Alagoas? Sim. Existem inclusive estudos, né, sobre esses impactos, né? Fala-se de um mal que atinge não só os presbíteros, os sacerdotes em geral, mas também profissionais na área da saúde, né? Que é a síndrome de burnout. Um certo esgotamento, uma sensação de impotência diante de tantas situações, de tantas exigências e pressões, daí um certo cansaço, um mal-estar, né? Hoje existem estudos, inclusive as dioceses têm procurado profissionais para ajudar nesse campo, na formação permanente dos presbíteros. E para nós bispos, a grande tarefa é essa proximidade. A gente sente que os padres procuram uma proximidade pastoral com o bispo, que o bispo não seja só o pastor que vai ao encontro dos fiéis leigos nas celebrações, mas também cuide dos seus colaboradores mais próximos, que são os padres. E o bispo cuidando bem dos seus padres, com essa presença, e cuidando da sua formação permanente, e isso repercute com certeza na vida de toda a igreja. Os padres animados, entusiasmados, eles com certeza vão ser também servidores do povo de Deus, com alegria e com entusiasmo, isso vai contagiando. Então, o grande desafio para nós bispos, né, é a formação permanente dos presbíteros e nesse campo também, nas igrejas particulares, uma eficaz pastoral presbiteral. Várias dioceses têm e tem uma experiência bonita de grupos de padres que cuidam de uma pastoral com os irmãos presbíteros e cuidado com os idosos, no acompanhamento dos jovens sacerdotes, os primeiros anos de ministério, os que estão na meia-idade, assim por diante. Hoje, inclusive, aqui no almoço, eu por enquanto estou aqui no seminário, uma casa centenária, e antes de ir na residência onde permanecerei, estávamos conversando sobre isso, né? Temos um padre aqui, padre Delfino, quase 90 anos de idade, com uma lucidez, né? Um testemunho grande. Hoje me encontrei com o padre Pedro, também um padre sacerdote idoso. Tenho me encontrado com padres recém-ordenados. E a gente percebe as exigências de um acompanhamento mais de perto, inclusive da nossa parte, com os padres jovens, com os idosos de modo especial, mas também com os padres da meia-idade. Eu até brincava porque tinha, durante a refeição, alguns padres de 40 a 60 anos e dizia: essa fase é a fase do demônio do meio-dia, o demônio meridiano, como diziam os padres do deserto. Dom Beto, o senhor agora é arcebispo. Vamos rodar agora imagens do palio arquiepiscopal. O coadjutor também recebe o palio, Dom Beto? Enquanto a gente roda as imagens, Dom Beto pode comentar? Então, Dom Beto, o senhor vai receber também, como arcebispo coadjutor, o senhor recebe o palio arquiepiscopal? Está aí o colarinho de linho ali, de lã, Dom Beto, chamado palio. O palio tem um simbolismo muito forte, porque ele é feito com lã de ovelhas e consagrado no dia de Santa Inês, Agnes, Cordeiro, no dia 21 de janeiro. Simboliza a ovelha. Então, quando o arcebispo
recebe, quando depois coloca o palho sobre os seus ombros, ele está simbolizando a ovelha, que ele deve carregar com ternura, com misericórdia, com zelo. O arcebispo coadjutor, talvez para os nossos telespectadores, que nos acompanham, os que acompanham pela Rede Vida de Televisão, o coadjutor, ele é um colaborador do arcebispo, e agora o arcebispo de Maceió é Dom Antônio Muniz, um carmelita. Ele colabora, auxilia nos trabalhos pastorais, nas diversas frentes da igreja particular. Aí, com a diferença de um bispo auxiliar, ele tem direito à sucessão. Então, quando o Dom Muniz renunciar ao ofício de arcebispo de Maceió, eu automaticamente já assumirei, porque já tomei posse agora nesse mês de janeiro. Então, ao tomar posse canônica na catedral, eu já sou bispo coadjutor com direito à sucessão. E só receberei o palio, de fato, quando for o arcebispo titular desta arquidiocese. Então, Dom Beto, por exemplo, na festa de São Pedro de São Paulo, no meio desse ano, o Papa no Vaticano abençoa ali os palhos. O seu palio vai estar lá ou ainda não, Dom Beto? Ainda não. Tem que esperar, então, o senhor ser, vamos dizer assim, o arcebispo metropolitano mesmo, é isso? Justamente. O coadjutor é, como eu falei, aquele colaborador, né, com direito à sucessão. Quando daqui a um tempo acontecer a sucessão, então eu receberei o palio como símbolo desse ofício de arcebispo, de metropolita da igreja de Maceió. A não ser que o senhor seja diocesano, metropolita antes do dia 29 de junho, né? Aí sim, aí o seu palio vai estar lá para ser abençoado. Sim. Pela lógica, né? Pela lógica. Dom Beto, como fica agora a situação da presidência do Regional Nordeste 3 das dioceses Bahia e Sergipe? Pois é, eu estava na presidência desse regional desde a última Assembleia Geral da CNBB, quando fui eleito presidente, e aí com a minha nomeação para Maceió, eu vim para outro regional Nordeste 2. Eu tive o cuidado de que, na reunião dos bispos, durante poucos dias antes da minha nomeação como arcebispo, da publicação da minha eleição, eu tive cuidado de comunicar aos bispos do regional, naquela reunião, pedir sigilo pontifício, mas comuniquei que eu deixaria esse ofício. Isso eu falei na terça-feira pela manhã. E na quarta-feira os bispos já estavam reunidos, os bispos do Regional Nordeste 3, numa reunião ordinária, no Conselho Regional. E já no dia seguinte eles elegeram um novo presidente, que é Dom Dirceu, que é o bispo da Diocese Baiana de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Então, o Nordeste 3 já tem o seu novo presidente eleito no mesmo dia em que eu fui nomeado arcebispo coadjutor de Maceió. É Dom Dirceu Medeiros, um grande irmão, um mineiro que está aqui nas terras da Bahia, servindo a igreja de Camaçari. Uma boa escolha por parte dos irmãos. Por falar em episcopado, Dom Beto, colegas bispos, olha o que o senhor falou sobre a essência de uma Assembleia Geral da CNBB no ano de 2021. Dom Carlos Alberto Breis, bispo de Juazeiro, na Bahia, destaca que os temas abordados na Assembleia são muito oportunos. E um dos temas que nós refletimos nesses dias foi justamente o tema da sinodalidade, do caminhar junto. Eu penso que uma Assembleia é um momento privilegiado de a gente expressar essa unidade e esse empenho de caminhar junto. Dom Beto, a próxima Assembleia agora em abril, o senhor vai como arcebispo coadjutor. O que muda? Não muda, na prática não muda nada, é só do ponto de vista prático, né? Nos momentos em que os bispos se reúnem por regional, eu estarei com os irmãos agora do Regional Nordeste 2, que abrange os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Regional Nordeste 2. Mas é sempre, para mim, uma oportunidade assim, privilegiada de formação permanente e de alegria de convívio à Assembleia Geral da CNBB. Vou sempre com muita alegria.
Que pontos que o senhor destacaria dessa Assembleia de 10 a 19 de abril? Será a primeira após a eleição da presidência, né? Com Dom Jaime, Dom Paulo Jackson e Dom João Justino. Dom Jaime Spengler, presidente. Dom Ricardo Repper, secretário-geral, né? O que o senhor destacaria dessa Assembleia em abril? Pois é sempre um tema central que norteia as discussões. Vai estar presente toda a questão do processo sinodal, né? Essa Assembleia vai acontecer entre as duas etapas do Sínodo Geral, que acontece em Roma, o Sínodo sobre a sinodalidade. Então, com certeza, esse tema vai estar presente. E também um tema que vai estar presente nessa Assembleia é o tema de uma ação pastoral, de uma presença da Igreja junto às juventudes. Esse é um dos grandes desafios hoje da ação pastoral da Igreja, esse aproximar-se dos jovens. Então, esse tema vai estar também presente. E aí aparecem tantos outros temas, há um dia de retiro, mas eu acho que os dois temas que vão estar mais presentes é justamente esse processo sinodal, que em termos de episcopado se traduz em colegialidade, né? E ao mesmo tempo também a questão das juventudes, essa presença nossa como igreja junto aos jovens, que é sempre um desafio, de ir ao encontro dos jovens, para, como diz o Papa Francisco na Christus Vivit, né? Para aportar a alegria do Evangelho aos jovens que por si só já são carregados, portadores de esperança. Quem vai pregar o retiro na Assembleia? Já está sabendo ou não, Dom Beto? Não, ainda não. Não, esse ano ainda não foi, eu não me lembro, não foi informado ainda quem será o pregador. Mas sempre ano passado foi Dom Orlando, com o estilo dele muito prático, mas foi muito bom. Nos ajudou muito a rezar. Olha, Dom Beto, muito obrigado. Dom Carlos Alberto Breis, Dom Beto, pela sua participação especialíssima conosco aqui no Frente a Frente de hoje. E olha, desejamos para o senhor um pastoreio abençoado, para o senhor, à frente da Arquidiocese de Maceió, como arcebispo coadjutor de Dom Muniz, viu? Isso, muito obrigado, Paulo, e muito obrigado a todos vocês que fazem a Rede Vida de televisão, o canal da família. A gente sempre tem essas oportunidades de também divulgar a ação pastoral, a realidade, primeiro de Juazeiro, agora também de Maceió, e a gente agradece muito, e a gente sabe o bem que a Rede Vida tem feito a todos os católicos do Brasil. Então a gente aproveita para agradecer a vocês por essa comunhão com a Diocese de Juazeiro e também agora com a Arquidiocese de Maceió. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a sua participação, Dom Beto Breis, e até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado. A trajetória pastoral do novo arcebispo coadjutor de Maceió, Dom Beto Breis, é boa notícia. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.